Agora eu queria até chamar a sua atenção, você que nos assiste, você que está acompanhando aqui o All News, para uma pesquisa muito interessante que foi publicada hoje no jornal O Globo. É uma pesquisa feita pela ONG More in Common, em parceria com o Instituto Quest. Você está vendo aí na sua tela. Daqui a pouquinho eu vou explicar esses gráficos, mas só para te dar uma noção geral é o seguinte: essa pesquisa ela dá uma nova e mais complexa perspectiva da polarização política na sociedade brasileira, e ela busca entender aí uma segmentação um pouco diferente disso que a gente imagina, como tendo um lado bolsonarista, um lado petista e um meio de campo aqui meio que indeciso, meio que oscilando. Essa pesquisa sobre identifica que a polarização está concentrada ali principalmente em dois pequenos segmentos, minoritários até, e que existem nuances entre esses dois polos que a gente precisa entender melhor. Inclusive quem for se candidatar no ano que vem é bom que entenda. Para falar melhor do que eu sobre essa pesquisa, está aqui com a gente o coordenador da pesquisa, o professor e pesquisador da USP, também diretor executivo da ONG More in Common Brasil, Pablo Hortelado. Pablo, muito obrigado por estar aqui com a gente, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Pablo, que características têm esses grupos? Que grupos são esses que vocês identificaram na pesquisa que compõem esse mosaico um pouco maior e um pouco mais complexo da sociedade brasileira? Claro, a gente está acostumado, desde que a polarização tomou o país, de olhar para esses dados que contrastam o eleitor do Bolsonaro com o eleitor do Lula. Então, a gente pega um tema qualquer divisivo e descobre que, digamos, 2/3 do eleitor do Bolsonaro tem uma posição e um terço dos eleitores do Lula tem outro. E isso nos sinaliza que o Brasil está dividido. A turma que vota com o Bolsonaro é a favor dessa matéria, a turma que vota com o Lula é contrária. E a gente tem olhado para um monte de temas divisivos na sociedade brasileira a partir dessa ótica. O que essa pesquisa faz é dar mais granularidade para esse olhar, dividindo a sociedade brasileira em segmentos que são mais finos. Né? Basicamente, o que a gente fez uma pesquisa ampla com a Quest, com mais de 10 mil entrevistas, e a gente criou padrões ideológicos de respostas, dividindo a sociedade brasileira em 6 segmentos. E esses segmentos, eles mostram que esses temas polarizados, na verdade, essas médias de eleitores do Bolsonaro e do Lula, né, que um eleitor normalmente tem mais a apoiar e outro eleitor tem de menos, elas são puxadas por grupos muito pequenos que puxam a média para cima e para baixo, de cada lado. Né? São grupos de aproximadamente 5% do eleitorado, né, do lado esquerdo, de progressista militante, e do lado da direita a gente chamou esse segmento de patriotas indignados, são mais ou menos 5% da população de cada lado. Esses dois grupos, eles são separados, fundados por dois grupos mais numerosos, um pouquinho menos coerentes e muito menos engajados. Né? Então, eles vão um pouco menos em manifestação, compartilham menos posts políticos nas mídias sociais, tem menos engajamento. Eles são maiores, uma coisa entre 15% e 20 e poucos por cento. E no meio, a gente tem dois segmentos que não estão polarizados para nada, que têm posições intermediárias e muito matizadas para quase todos os 168 assuntos que a gente investigou. E esses grupos compõem juntos, que a gente chamou dos cautelosos e dos desengajados. Eles compõem 54% da população brasileira. Então, o retrato que a gente está mostrando é que quando a gente olha por meio desses segmentação ideológica da sociedade brasileira, a gente tem um retrato na qual as posições mais extremas são concentradas em polos mais militantes, mais ideologicamente organizados, e a gente tem uma maioria do país muito intermediária. A gente tem até um gráfico que está na pesquisa, que dá para você ter bem a ideia de como é que eles estão divididos. Você vê lá
de um lado, você tem ali do lado mais esquerdo aí da sua tela, os progressistas militantes com 5%, depois vem a esquerda tradicional com 14%, os desengajados com 27%, os cautelosos também com 27%. Depois você tem, já indo mais para a direita, os conservadores tradicionais 21% e os patriotas indignados com 6%. Os mais radicais, como o Pablo falou, são os progressistas militantes e os patriotas indignados. E ali você tem 54%, que o Pablo mencionou também, dos desengajados e os cautelosos, que estão aí no que a pesquisa chama de estarem invisíveis, quer dizer, parece que a voz dele não está sendo ouvida, a voz desses dois grupos não está sendo bem ouvida, Pablo. Em que esses dois grupos concordam, em que esses dois grupos discordam entre si, né? Olha, claro, então esses grupos eles têm posições matizadas, eles estão um pouco sob a influência dos dois grupos, né? Mas eles têm posições intermediárias sobre todos os assuntos que a gente investigou. E o que caracteriza eles é uma posição de certo cansaço com a polarização política e afastamento da política. Por exemplo, eles são os segmentos que menos votam. Uma parcela bem grande deles não quer votar, evita se colocar no debate público. A gente fez grupos focais para entender o que essas pessoas pensam. E nos grupos focais foi muito surpreendente que esses grupos eles não são despolitizados, eles são bastante politizados, têm visões de mundo bastante elaboradas. Por exemplo, eles se preocupam bastante com políticas sociais, porém, eles evitam, porque eles sentem que se colocar na esfera pública é ser imediatamente cobrado desses dois lados que nos escutam. E como eles falam pouco, o debate político ele tende a ser ocupado por esses grupos que, no fundo, são minoritários, né? E que eles são muito mais ativos e eles dominam o debate público, dando a impressão de que a polarização política é maior do que ela é. Acho que um pouco o achado da nossa pesquisa é que a polarização ela é suficientemente grande no Brasil para ela estruturar ideologicamente toda a sociedade brasileira em 100 grupos muito coerentes. Essa organização que a gente fez, e a gente olhar para dezenas, talvez mais de uma centena de questões, ela se comporta de maneira previsível, os grupos estão muito organizados ideologicamente, então a polarização avançou a ponto de estruturar, de eu ter uma espécie de estrutura de opinião subjacente da sociedade brasileira, porém não suficiente ao ponto de grupos majoritários que estão em segmentos intermediários terem sido cooptados por esse processo. Então, nós estamos numa sociedade bem polarizada. Esse estudo foi feito em outros países, na Inglaterra, na Alemanha, Polônia, e esse grau de polarização que a gente tem no Brasil é maior do que nos países europeus, mas ela não é grande o suficiente para tomar a maior parte da população brasileira. Eu acho que um pouco a nossa mensagem é que a gente tem que entender que tem uma maioria de brasileiros que não sente sua voz representada no debate político. É interessante isso, a população brasileira está polarizada, mas não tanto quanto a gente tem a percepção, e existe um grupo majoritário, aí de 57% que a pesquisa identifica, que foge essa polarização, está até cansado dessa polarização. Esse grupo, Pablo, esse grupo vota ou esse grupo é ali que está o cerne da abstenção, do voto em nulo, do voto em branco, esse cansaço que esse grupo demonstra pela polarização acaba se refletindo nas urnas também? Acaba se refletindo nas urnas, né? Esse grupo vota, mas uma parcela grande dele vota em nulo, branco ou não vota, né? Ou abstém. Quase toda a nossa abstenção está concentrada nesses segmentos, então eles participam menos, não por desinteresse da política, isso ficou muito claro, mas por um certo cansaço, uma certa talvez ojeriza a como está estruturado o debate político, né? Mas eles votam, como eles são muito numerosos, mesmo que uma parcela grande deles
terminem votando branco, nulo ou se abstendo, os 80% que votam, eles fazem a diferença, né? E eles votaram, infligiram voto nas últimas eleições majoritariamente no Lula, e é por esse motivo que o Lula venceu. Pablo Hortelado, muito obrigado por nos trazer as informações sobre essa pesquisa que você coordenou. Obrigado, volte sempre aqui ao All News. Foi um prazer, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Professor Aldo, professor Leandro, queria a avaliação dos dois aí sobre esses dados da pesquisa. Vou começar pelo professor Aldo. Bom, eu penso que existe uma polarização formal, mas não uma polarização. E a polarização se dá pela extrema-direita. Quer dizer, se você olhar do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista programático, a campanha do Haddad em 2018 e a campanha do Lula em 2022, o próprio governo do Lula, não dá para dizer que é um projeto polarizado, um projeto de centro-esquerda e de modo geral pragmático do ponto de vista político e não ideológico. O que acontece? Quer dizer, a direita está polarizada. Por que ela está polarizada? Porque o segmento ideológico ele é hegemônico. E, nesse sentido, quer dizer, ele produz a polarização. Para que houvesse uma polarização à esquerda, provavelmente você teria que ter um candidato do PSOL que fosse significativo, que fosse muito competitivo no plano nacional. Mas ele não existe. O próprio PSOL é hegemonizado por um grupo pragmático, que é o grupo do PT. Então, o que vem provocando a polarização é o fato de que a centro-direita é hegemonizada pela extrema-direita. Esse me parece que é o principal impasse do Brasil. Na medida em que a centro-direita começa a perceber a contraproducência da extrema-direita, ela tende a se deslocar, que é aparentemente esse projeto de descolamento que a centro-direita está patrocinando em relação ao bolsonarismo. Essa é a minha leitura. Leandro, quero te ouvir também. Acho interessante a gente ter acesso a esses dados agora, nesse momento, porque a gente começa a matizar um pouquinho a visão que a gente tinha, né? Quer dizer, as pessoas imaginavam ali, quando falam em polarização, imagina dois grandes grupos, aí, dois grandes blocos monolíticos, um apoiando Lula, outro Bolsonaro, um pouco do resultado que foi produzido a partir do segundo turno de 2022, e não é verdade, né? Na verdade, o que a gente vê ali são dois grupos aguerridos nas franjas ali, para quem esse discurso de polarização cai muito bem, faz muito bem, um se retroalimenta do outro, um acaba bebendo na fonte do outro, e aí você vê no centro, ali no meio, ali uma série de pessoas que, mal ou bem, acabam optando por uma candidatura ou por outra, a depender dos estímulos que são produzidos, a depender do discurso que é feito, a depender da situação econômica que o país passa em determinado momento, a depender se aprovam determinadas políticas públicas, olhando em retrospectiva ou não. E acho que essa grande malta aí do meio, aí, né, que são os cautelosos e os desengajados, desencorajados, não me lembro bem, são que, de fato, o cerne aí das campanhas políticas, o que as campanhas precisam focar nesse momento agora, né? Então é importante a gente entender que não são dois grandes blocos monolíticos que não se conversam. De novo, esse é um discurso muito caro e muito voltado para dentro, né? Voltado para esses próprios blocos. Agora, olhar para o meio do caminho, tentar entender a chave de que como você convence determinado eleitorado ou não é muito importante. Acho que o mérito dessa pesquisa da Quest, do Pablo Hortelado, de todo o pessoal que compôs isso, é a gente dar significância do ponto de vista de dados. Não adianta a gente fazer conjectura sem a gente beber de fato nos dados, e acho que a gente olhando de mais de perto assim, a gente vai conseguir traçar muitos cenários assim importantes para pensar em 2026. Então até essa própria dança das cadeiras que a gente estava falando na direita aí há pouco, e a própria candidatura da situação também, como é que o Lula vai se propor aí candidato, que questões ele vai escolher aí para levar ao debate também, vão ter que olhar para essa pesquisa com muito cuidado e dizer, bom, eu tenho que talvez moderar um pouco mais, eu tenho que talvez tentar atingir essas pessoas que já estão já estão cansadas um pouco desse discurso ideológico, desse discurso polarizador aí, e vão tentar, de alguma forma, atingir novamente esse eleitor mediano, esse eleitor mais ao centro. Aí acho que é muito importante a gente tentar entender esses dados
pensando nas eleições de 2026 também.